Já a lei já é uma descrição da realidade com que um fenômeno natural se manifesta. Então, é uma descrição simples. Lembra que eu falei do analítico e do sintético? É mais ou menos isso aqui. Então, olha só. É, Há o exemplo de lei. Então, o relógio marca as horas. Então, a gente tem uma observação de algo que é perceptível, né? Então, assim, ele marca as horas. Então, isso é uma lei. Aí, como ele marca as horas, aí são firmadas teorias que são hipóteses que se repetem para explicar esta situação. A evolução da humanidade. Então, a humanidade evoluiu. Então, ali se criou uma lei. Aí, a teoria da evolução, que vai explicar, aí seria a teoria, tá? Que são o quê? As análises racionais sobre determinado fato, tá? Então, quando se fala teoria e se fala em lei científica, é essa a distinção que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo para a gente escrever, então, a gente já viu o que é de fato eu quero estudar, se o tema corresponde a um aspecto geral de uma área de meu interesse, e aí ele precisa ser, então, preciso, bem determinado, específico e viável. Então, o que eu preciso estudar tem que ser muito claro, tá? Tem que ser preciso. Não pode ser algo vago, porque se for vago, você não consegue definir as hipóteses para solucionar o problema. Ou você vai criar um problema também que não que você não consegue solucionar. Então, o fato, o problema, o que a gente de fato quer estudar deve ser preciso, deve ser bem determinado, tem que ser específico e tem que ser viável. Então, você vai definir o problema e depois você vai adotar os passos de pesquisa, de fato, com o planejamento prévio, visando solucionar e esclarecer o problema proposto. E a ordem correta de raciocínio é fazer a seguinte pergunta ao tema. Então, pronto. Você definiu o tema, né? Aí você vai fazer as seguintes perguntas. Qual é a questão que necessita de investigação ou solução? O que ela causa? E o que a minha pesquisa irá contribuir para solucioná-la? Então, estas são as perguntas que você vai fazer para a sua questão já elencada, que você entende que seria bom falar e propor uma solução, tá? Então, você faz essas perguntas: qual é a questão que necessita de investigação ou solução, o que ela causa e o que a minha pesquisa irá contribuir para solucioná-lo. Então, viável, ele pode ser resolvido através da pesquisa. Relevante, vai buscar trazer conhecimentos novos. Exequível, ela poderá levar a uma conclusão válida. Oportuno, vai atender a interesses gerais e particulares. Novo, não repete um estudo já realizado anteriormente. E ético, ele deverá ser pautado na ética, na verdade e na moral. Então, o seu problema ele tem que ter essas características aqui, tá? Ele tem que ser viável, ele tem que ser relevante, ele tem que ser exequível, ele tem que ser oportuno, novo e ético. O tema e o problema, então, eles devem, né, estar bem delimitados para conferir a viabilidade à pesquisa. E alguns aspectos que contribuem para isso é o que eu já tinha colocado mais um pouquinho, a gente já tinha falado. Então, isso aqui quando você delimita essa questão do seu problema, facilita também e reduz o seu campo de pesquisa. Ele não fica tão extenso e você não tem a chance de se perder. Então, você precisa delimitar o prazo da sua pesquisa, você precisa delimitar os sujeitos a serem alcançados. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa
do Eliezer, por exemplo, que ele quer fazer uma pesquisa de policiais, entre policiais, aí da atividade física para policiais. Serão policiais, homens e mulheres? Qual a idade? De qual idade a tal idade? Quanto, por exemplo, quais dados, por exemplo, que ele teria para poder fazer essa pesquisa? Ele já tem quais dados que vão ajudá-lo na pesquisa? O tamanho da equipe que vai ser utilizado para fazer essa pesquisa? O prazo, por exemplo, a pesquisa vai ocorrer entre 6 meses, durante 6 meses. Então, ou seja, você precisa delimitar essas questões para que a sua pesquisa não fique muito vaga, tá? E não tenha perigo de você se perder. Então, como formular o problema, né? Então, você vai escrever as informações que você já sabe, você vai fazer aquelas perguntas que eu falei, você vai criticar as perguntas e vai separar as que são, que demandam ali questões práticas para que seja respondida a pergunta. Você vai organizar as perguntas e você vai escrever um texto explicando o problema. A partir do momento que você faz isso, você consegue formular o problema de maneira bastante detalhada. As hipóteses, por exemplo, as hipóteses de trabalho, elas vão ser o quê? As respostas. E aí, como que a gente vai fazer as hipóteses, né? As hipóteses vão ser o SIS. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer isso, e se eu fizer isso, e se for assim, e se for assado. E é muito importante que você tenha mais de uma hipótese para a solução do seu problema, para que você possa contrastá-los e encontrar de fato o que corresponde à resposta para aquele problema, tá? Então, a hipótese é o quê? Uma proposição antecipatória à comprovação da realidade existencial, é uma espécie de pressuposição que vai anteceder a constatação dos fatos. Então, por isso que se diz que as hipóteses são as formulações provisórias, né, das respostas, tá? Das possíveis respostas para os assuntos. Então, eu delimito o problema, acho que tem uma resposta para ele, eu acho que eu tenho Isso. a conclusão para aquilo, e, Uhum. e desenvolvo através de demonstrações que Isso. comprova que aquilo que eu acho nessa É linha de aquilo mesmo. raciocínio é aquilo mesmo. Isso. Exatamente. Exatamente. A diferença do problema com a hipótese é que o problema vem em formato de pergunta. E a hipótese ela já vem em um formato de afirmação, né? Então, é uma sentença declarativa e que ela deve vir de forma concisa, clara e exata. E ela deve ser simples de maneira a expressar exatamente do que se trata. A sua função, então, das hipóteses é o quê? É propor as explicações e orientar sobre as buscas por novas informações. A hipótese, ela precisa ser também ela precisa ser colocada à prova, né? Ela precisa ser testada para que seja possível a sua comprovação ou a sua refutação, tá? Dentro das técnicas disponíveis que o pesquisador tem. E ela, então, por exemplo, é importante que ela suscite indagações, então ela pode ser desafiada, então você pode questionar a hipótese fazendo as perguntas como, que modo e porquê de algo. Então, isso te faz sugerir as hipóteses, né? Então, isso faz com que você consiga ir formulando as hipóteses possíveis para o seu problema, tá?